Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada em química orgânica, uma divisão muito importante da química, muito grande também. A gente vai olhar alguns conceitos básicos, mas fundamentais para o aprendizado. Então vamos lá. Então começando, introdução à química orgânica. É importante a gente lembrar, a gente pensar o que é química orgânica de fato. Ela nunca teve o mesmo conceito ao longo da história da ciência. Primeiramente, em 1777, o químico sueco Thorbjörn Olof Bergman, ele definiu a química como um ramo, uma divisão da química que estudaria compostos que seriam tirados de seres vivos, de organismos vivos. Isso foi desenvolvido também 30 anos depois por Jöns Jacob Berzelius. Ele propôs a teoria da força vital. A força vital ela seria uma força maior, por assim dizer, que levaria compostos orgânicos a serem criados. Sem essa força vital, compostos orgânicos não poderiam ser criados. Posteriormente, em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler ele realiza a primeira síntese de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ele sintetizou ureia a partir do aquecimento do cianato de amônio. Só a critério de curiosidade, ureia é a substância CH4N2O, a substância encontrada na urina dos mamíferos como produto natural do metabolismo das proteínas. Ela forma-se no fígado e filtrada pelos rins e eliminada na urina ou pelo suor. O experimento ficou conhecido como a síntese de Wöhler, e com isso ele começou a enfraquecer a teoria da força vital. Posteriormente, outros químicos também vão conseguir produzir compostos orgânicos usando compostos inorgânicos. Então a teoria da força vital proposta anteriormente para a química orgânica, ela foi perdendo muita força. Mas então o que é química orgânica de fato? Bom, a química orgânica ela é o ramo da química que vai estudar os compostos de carbono. A gente já vai ver porque o carbono ele é tão importante. Mas antes, algumas considerações que devem ser levadas em conta para que não haja nenhuma confusão posteriormente. Lembrando que toda substância orgânica possui carbono em sua composição, como o etanol, a trimetilamina, a glicose, mas nem todo composto que possui carbono é orgânico. Temos óxidos como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, alguns ácidos como o ácido carbônico e o cianeto de hidrogênio, sais como o íon carbonato, CO3 2-, ou íon cianeto, CN-, e outros como o carbono em sua forma de grafite ou diamante. São os chamados compostos de transição. Mas então o que faz o carbono tão importante assim? Ele é a unidade fundamental dos compostos orgânicos e o porquê disso se deve às suas propriedades específicas. O primeiro químico a estudar com mais afinco essas propriedades do carbono foi o alemão Friedrich August Kekulé. Ele propôs 3 postulados sobre o carbono. O primeiro postulado vai falar da tetravalência do carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono ele faz 4 ligações covalentes. Podem ser 4 simples, 2 simples e uma dupla, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. O segundo postulado vai ser sobre as valências iguais. Quer dizer que a posição do heteroátomo não vai criar novos compostos. Por exemplo, o clorofórmio. Qualquer posição que o clorofórmio ocupar, qualquer átomo de hidrogênio que o clorofórmio ocupar, não vai alterar o elemento. A terceira é o encadeamento. O átomo de carbono ele tem a capacidade de ligar diretamente entre si, e a variedade de compostos orgânicos na natureza se deve a essa propriedade em específico. Agora entrando numa parte mais técnica do estudo, nós vamos começar analisando as formas de classificação do carbono. O carbono ele vai ser classificado em várias categorias de acordo com suas ligações, de acordo com os grupos que ele está ligado. Então, a primeira forma de classificar é quanto às ligações do carbono com outros carbonos. A quantos carbonos ele vai estar ligado diretamente. Vai ser dividido em 4, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário, eu separei na cor azul, eu deixei um composto ali para a gente poder identificar. Você vai perceber que ele está ligado diretamente a um outro carbono apenas. Não quer dizer que ele só vai fazer uma ligação, mas ele vai fazer só uma ligação com um carbono. Carbonos secundários, eles vão se ligar a 2 outros carbonos. Carbonos terciários, eles vão estar ligados a 3 outros carbonos.
E o carbono quaternário, ele vai fazer todas as suas 4 ligações com outros carbonos. As 4 ligações que ele tem vão ser preenchidas por outros carbonos. Você tem um carbono quaternário ali naquele composto. Ele vai se ligar a 3CH3 e a um CH2. Agora vamos ver o segundo modo de classificar os carbonos. Ele vai ter a ver com os grupos ligantes que o carbono vai se ligar. Não apenas a qual elemento ele está ligado, mas sim um grupo. Por exemplo, eu deixei um composto aqui para a gente analisar. Aquele carbono do meio vai ser um carbono quiral. Por quê? Para cima ele está ligado a um OH, ok? Para a direita ele vai estar ligado a um CH2, CH2, CH3. A gente chama isso de um propil. À esquerda ele vai se ligar a um CH2, CH3, que a gente chama de etil. Mas você vai falar, está faltando alguma ligação, né? O carbono tem que fazer 4 ligações. Você tem que lembrar disso. Simplesmente não está demonstrado ali, não está ilustrado, o hidrogênio que falta para o carbono completar suas 4 ligações. Então você tem que aprender a identificar isso também. Então, como ele está ligado a mais um hidrogênio, vai ser um carbono quiral. Lembrando que você não vai analisar somente a sua ligação lateral, a qual elemento ele está ligado diretamente, mas sim um grupo. Por exemplo, ali ele vai se ligar a um CH2 e outro CH2 do outro lado, mas o grupo ao todo vai ser diferente. Isso para cadeias abertas. Importante para identificar o carbono quiral, você precisa lembrar que ele sempre vai ter hibridização sp3. Eu vou explicar o que é a hibridização sp3 no próximo slide, mas a princípio ele é um carbono que vai fazer 4 ligações simples. Então, se o carbono que você está analisando tem qualquer outra ligação, dupla, tripla, pode ser apenas uma, ele não vai ser carbono quiral. Para carbono ser quiral, ele tem que ser sp3, isso é, fazer 4 ligações simples. E o carbono aquiral, ou simétrico, ele vai ter pelo menos 2 ligantes iguais. Então, continuando, nós vamos dar uma olhada no conceito de hibridização do carbono. Eu vou me ater mais a identificar qual hibridização, qual carbono vai ter, e não exatamente ao conceito mais aprofundado. Isso aqui vai ser mais cobrado, e você vai encontrar mais isso, então você precisa saber identificar. A hibridização do carbono vai ter a ver com as suas ligações. Uma maneira fácil de identificar isso é analisando qual tipo de ligação o carbono vai fazer. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada no carbono que faz 4 ligações simples. Você pode até usar a mão, os dedos, para poder identificar isso. Por exemplo, se ele faz 4 ligações simples, ele vai ser sp3, porque tem 3 espaços sobrando. Se ele faz 2 ligações simples e uma dupla, sp2. Se ele faz uma tripla e uma simples, ele vai ser sp. Ou então, 2 duplas, sp. Essa é uma maneira fácil de você identificar, é uma dica que eu dou para poder identificar qual hibridização do carbono, qual hibridização o carbono vai ter. E os outros dados são muito decoreba mesmo, mas você precisa saber. O carbono sp3 ele vai ter a geometria tetraédrica e um ângulo de 109 graus e 28 minutos. O carbono sp2 ele vai ter a geometria trigonal plana e 120 graus de ângulo. O carbono sp vai ter geometria linear e ângulo de 180 graus. A gente tem também uma diferenciação entre os tipos de ligações. A gente vai dar diferentes nomes para elas. No caso, você vai ter a ligação sigma e a ligação pi. Se um carbono faz somente ligações simples, ele vai ter somente ligações sigma. Vai ser representada por um tracinho só. Se ele faz mais de uma ligação, as outras ligações que ele vai fazer vão ser ligações pi. No caso, ele pode fazer até 3 ligações. Então, você tem a ligação simples, que é sigma. Você tem a ligação dupla, que você vai ter uma sigma e uma pi. E você vai ter a tripla, na qual você vai encontrar 2 ligações pi e uma ligação sigma, no caso, a do meio. A última coisa que a gente vai ver agora é as formas de representação dos compostos orgânicos. Por que isso é importante? Não basta apenas você saber o conteúdo se você não consegue enxergar o que está desenhado ali. Se você não consegue identificar os elementos, não consegue identificar o composto orgânico que está sendo exposto para você.
Então, temos algumas formas, a química tem algumas formas de representar esses compostos. A primeira vai ser a fórmula estrutural plana. Ela é a mais fácil de ver, ela tem a que mais tem elementos ali. Ela vai apresentar todos os elementos da molécula, né? E o modo com que eles estão dispostos entre si. Os traços vai representar as ligações. A segunda forma é a fórmula em bastão, em que os elementos carbono e hidrogênio eles não estão representados, eles são ocultados. Vão ser apenas bastões ou traços ou linhas que vão te mostrar o que está acontecendo, como que você vai identificar quantos carbonos que tem. Cada extremidade do bastão ou cada vértice onde ele encontra um ao outro, né, quando isso acontece, ou nas extremidades, você vai ter um carbono. E você só precisa lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então, se um carbono está na extremidade, ele só está ligado a outro carbono. Então, vão sobrar 3 ligações. O carbono da extremidade vai ter 3 hidrogênios, vai ser um CH3. E assim a gente consegue identificar quantos carbonos e quantos hidrogênios você vai ter. Isso pode levar algum tempo, mas é bom você ir com cuidado nisso, porque é muito fácil você confundir ou você errar o número de hidrogênios na conta, né? E um hidrogênio a mais, um hidrogênio a menos pode fazer você errar toda a questão. Bom, vamos identificar então quantos carbonos e quantos hidrogênios a gente vai ter nesse composto. Aqui embaixo, esse primeiro, você vai ter um CH3, para cima dele você vai ter um CH2, para o lado você vai ter um CH, em cima você vai ter outro CH3, esse aqui você vai ter só um carbono, por quê? Quando tem duas setinhas, dois tracinhos, isso quer dizer que é uma ligação dupla. Então você vai contar como sendo duas ligações. Então você vai ter duas para baixo, uma para o lado e uma para o outro. Já completou 4, não vai ter nenhuma ligação faltando. Então você só vai ter um carbono aqui. Continuando, você tem um CH2 embaixo. Lembrando que a dupla ligação vale para os dois carbonos das duas pontas, né? Então vai ser um CH2, outro CH2 aqui, outro CH2, um CH, como tem uma dupla e uma simples para um lado, vai sobrar uma, você vai ter um CH. E na ponta, na extremidade aqui, você vai ter outra dupla ligação, então vai ser um CH2. A última forma é a fórmula condensada. As ligações elas não são mostradas, você vai ter apenas quantos elementos você tem. A fórmula condensada, por exemplo, ali você só vai identificar que é um CH3, CH2, CH2, CH3. A fórmula supercondensada não vai ter nem esse hífen, vamos dizer. Você vai ter só ali os elementos do composto químico. Então essa foi a aula de hoje. A gente abordou alguns temas importantes para entrar no estudo da química orgânica. E na próxima aula a gente vai continuar aprofundando nesse estudo. A gente vai ver coisas como a classificação de cadeias carbônicas. Até a próxima!